a gente continua falando da dengue. Essa doença continua ganhando força não só aqui na nossa região, como em todo o Brasil. Já subiu para 52 o número de mortos por causa da doença aqui em Minas Gerais. Outras 279 mortes estão sendo investigadas. Em todo o estado já são 159 mil casos confirmados da doença. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o público-alvo de vacinação. Além das crianças de 10 e 11 anos, adolescentes de até 14 anos também poderão se vacinar. Essa é apenas uma das medidas tomadas para tentar diminuir o número de pessoas contaminadas e, claro, o número de mortes pela doença. Por isso, mais uma vez, nós convidamos o médico infectologista Luiz Carlos Coelho para falar sobre esse assunto. Luiz Carlos, infelizmente, os números só estão aumentando, né? A gente pede a todo momento para que a população tome os cuidados, mas isso parece que não vem acontecendo. O que a gente pode fazer diante desse cenário tão preocupante? Boa tarde. Boa tarde a todos. Dengue a gente continua tendo algumas vertentes de abordagem. A gente tem um controle de vetor, que a gente precisa avançar e melhorar mais o controle de vetor, né? A eliminação de criadouros, seja nos equipamentos públicos, seja no domicílio, ou criando condições adequadas para que a população consiga se autocuidar. Que ela faça a parte dela também. Por outro lado, a gente tem que capacitar mais equipes para que a gente consiga ter uma abordagem e não deixar com que chegue na gravidade da doença, né? O tratamento de dengue é a hidratação. Então, se a gente cria condição para que as equipes orientem adequadamente ou crie condições também de logísticas em distribuição de sais de reidratação oral, disponibilização de água potável de qualidade, uma série de questões para facilitar isso. E, ao mesmo tempo, continuar realmente sendo um multiplicador das informações. A gente tem uma necessidade premente de que a população entenda essa gravidade. A gente começa nos grandes centros, vai para cidades de porte médio e agora cidades de porte pequeno, elas já começam a perceber um aumento de casos. E a gente estava acompanhando agora há pouco, se o pessoal puder colocar aí de novo, Michele, essas imagens que o governo de Minas disponibilizou, até nas redes sociais, é uma campanha, né? Fique de olho nos sintomas, porque a gente vem... É uma doença que ela confunde, né? Os sintomas dela são muito parecidos até com uma gripe, um resfriado. Então, o governo de Minas ele tem disponibilizado constantemente nas redes sociais, tem divulgado quais são os sintomas principais da dengue e diante de qualquer um desses sintomas que a gente está acompanhando aí, a indicação é procurar um atendimento especializado, procurar um posto de saúde, um hospital particular, procurar, né? É não deixar esses sintomas, eu acho que é uma gripezinha, vou tomar um remedinho. Não, essa automedicação é perigosa. A automedicação é danoso em todos os sentidos. Além de mascarar sinal e sintoma, pode complicar muito a dengue. Então, o surgimento de febre. A dengue começa com uma febre abrupta do nada, seguido de pelo menos mais 2 sinais de ou dor no corpo, cefaleia, dor no olho, atrás do olho, queda do estado geral, náusea, vômito. 2 desses sinais, mais febre, não pode primeira hipótese diagnóstica, que é dengue. E já começar a hidratação, só de pensar na possibilidade de dengue, já tem que começar a hidratar. E eu lembro que numa outra oportunidade que a gente conversou, até que mesmo no Fala Minas, o senhor falou dos testes rápidos, né? Se eu não tiver condição, se eu cheguei num posto de saúde, vai demorar o atendimento, eu posso procurar uma farmácia fazer esse teste rápido? Eu posso confiar nesse teste? Sim, os testes rápidos são cada vez mais confiáveis. O teste rápido que chama NS1,
ele é feito nas primeiras 72 horas. Os primeiros 3 dias, eles são com elegibilidade para procurar um serviço de saúde. Esses testes estão à vontade nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, nas unidades de atendimento de arbovirose, nos centros de saúde e na rede privada. E é um teste que, depois de 3 dias, a partir do 4º dia, ele já pode dar negativo, um falso negativo. Aí eu teria que esperar mais que 6 dias para fazer uma IgG-IgM, que é um teste sorológico depois para saber o que eu tive, porque aí já é um diagnóstico retrospectivo. Mas, de qualquer maneira, a clínica ela é importante, os sinais e sintomas, para fazer a suspeição de dengue e abordar como dengue. Eu até anotei aqui, pessoal, olha, essa semana, né, na última terça-feira, dia 5 de março, o coordenador de vigilância e laboratório de referência da Fiocruz, o Rivaldo Venâncio, ele afirmou que as mortes causadas por dengue, elas acontecem por causa de erros e poderiam ser evitadas uma vez que a doença é muito bem conhecida, já existe há muito tempo aqui no Brasil, né, e circula há mais de 40 anos aqui no Brasil. Essa afirmação ela foi feita numa coletiva de imprensa do Ministério Público. É uma afirmação polêmica, a gente pode dizer assim? Não, é o que a gente pensa. Porque, na verdade, o paciente de dengue ele fica enquanto médico ou da equipe de saúde, um volume de soro fisiológico capaz de retornar esse paciente para a normalidade da volemia dele. O doutor, e muito tem se falado em plaquetas. Esquece. Explica pra gente, por que eu preciso esquecer? Explica pra gente, porque eu tenho dúvidas. Só se fala de plaquetas pra lá, plaquetas pra cá. Plaqueta num paciente com dengue, se ela tiver de 50 mil para mais, você pode esquecer, não é um critério de gravidade e não é algo que a gente quer ver. Quando a gente pede um hemograma no paciente de dengue, a gente quer ver o hematócrito. Hematócrito é a relação de solvente soluto da quantidade de líquido no sangue em relação à quantidade de hemácias, plaquetas e glóbulos brancos e que faz com que haja um volume adequado de sangue circulando. O vírus da dengue, ele dilata os vasos sanguíneos, fazendo com que haja um aumento da permeabilidade. Então, sai líquido de dentro do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo. Esse líquido é o plasma. Hidratação venosa é para retornar ao paciente a quantidade de sangue circulando que eu quero que ele tenha, diluindo de novo essas hemácias, glóbulos brancos e plaqueta. Então, o hematócrito, ele é o critério principal para a gente acompanhar, inclusive se o paciente está tomando a quantidade de água adequada ou se a quantidade de soro que eu estou administrando é adequada. E eu já ia até te perguntar, né? Essa hidratação, ela é só água, é Não. soro? Como que funciona se a pessoa já foi diagnosticada com dengue? O paciente de dengue, que tem um diagnóstico de dengue, que ele é do grupo A ou do grupo B, o que é isso? Grupo A é aquela pessoa que não tem comorbidade nenhuma, não tem problema nenhum. Então é uma pessoa hígida, saudável, que tem tudo para caminhar bem dentro da dengue, com 7 dias depois, Já está curado. Tchau. Uhum. O paciente do grupo B é aquele paciente que não está com sinal de aumento de hematócrito, ele está mantendo um volume satisfatório, ele pode corrigir aquilo com soro fisiológico e água, e ele tem alguma comorbidade, ou é gestante, ou é de risco social, é aquele paciente de grupo de risco. O grupo de risco para dengue são aqueles pacientes que podem complicar. Quem que pode complicar em dengue? Crianças menores que 2 anos, pessoas maiores que 65 anos, gestantes, as pessoas com comorbidades, insuficiência renal, insuficiência hepática, os cardiopatas, obesos, diabetes, mellitus, asma, DPOC, aquelas doenças que habitualmente já são entendidas como capazes de descompensar alguém.
e, ao mesmo tempo, as pessoas de risco social. É aquele indivíduo que não tem moradia, é morador de rua, ou que não tem cuidador, que não vai conseguir ir para casa e alguém cuidar. Sim. Então, essas pessoas, elas são tidas como grupo de risco, Mais vulneráveis, mais né? vulneráveis a complicar, porque se ela complicar, ela já vai depender de internação hospitalar. Então, a hidratação em dengue é, para o adulto de 13 anos ou mais, 60 ml de líquido para cada quilo de peso. Então, a gente tem que ter o peso do paciente e a gente faz um cálculo de 60 ml de líquido para cada quilo de peso. Então, uma pessoa com 60 quilos, ela tem que tomar 3 litros e 600 de líquidos em 24 horas, a cada 24 horas. Desse volume de líquido, 1/3 tem que ser de sais de reidratação oral. Seria um soro. Aquele soro de envelopinho que Sei. dissolve na água, igual a gente dá para criança com diarreia e tal. Então, dissolve o soro, para cada 240 ml, um envelope de soro. Então, esse indivíduo de 60 quilos, ele vai tomar 1,2 litro ao longo do dia de sais de reidratação oral e o restante do líquido que ele quiser. Água de coco, chá, soro caseiro, o que for. Né? Mas ele tem que bater uma meta, e essa meta está estabelecida em 60 ml por quilo de peso, para que ele não fique grave, para que ele não interne. Então, quando ele retorna com o pessoal da saúde e refaz o hemograma, o hematócrito ele tem que estar mantendo melhor ou igual que estava no exame anterior. Por isso a importância da hidratação. Da hidratação e a importância de eu acompanhar com o hematócrito, que é um dado pequeno que está lá dentro do hemograma. Eu não preciso do hemograma inteiro. Eu faço o hemograma de dengue para me ver o hematócrito daquele paciente e ir acompanhando esse hematócrito. Olha só, gente, isso eu não sabia, viu? E olha só, ainda falando sobre esse assunto, ontem eu conversei com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Dr. Renato Kifuri. Ele falou sobre quais medidas podem ser tomadas pela população para diminuir os números, né, dessas contaminações por dengue. Vamos acompanhar. Este ano, os números da dengue têm impressionado em todos os locais desse país, em franca expansão, aliás, em todo o mundo. E a estratégia ainda de melhor para controlar a doença é a diminuição dos criadores de mosquito, controle da água parada, lição de casa que nós precisamos, todos nós, como cidadãos, fazer, cuidar do nosso bairro, do nosso entorno. Boa parte dos casos são transmitidos ali perto de casa ou dentro de casa. A vacina tem sido uma ferramenta extremamente útil para ajudar nesse controle. O número de vacinados, infelizmente, nesse país não será suficiente para diminuir os números da dengue e nem para controlar a doença, mas é começando a vacinar as pessoas, protegendo individualmente cada um, que à medida que nós vamos recebendo mais doses e ampliando o número de vacinados, nós vamos conseguir ajudar a controlar a doença. Porque quanto menos pessoas com dengue o mosquito encontrar, menor a chance de transmissão. Vacinar é se proteger e proteger os outros também. Quem já estiver na época de tomar vacina, por enquanto 10 a 14 anos, precisa se vacinar. A doença vai ficar, o indivíduo vai ficar protegido da doença e vai contribuir para a redução de casos em toda a comunidade. E olha só, o diretor, da Sociedade Brasileira de Imunizações reforçou a importância da vacinação para a faixa dos 10 aos 14 anos. Vamos ver. A vacina é extremamente segura e é capaz de prevenir até 80% dos casos e 90% das formas graves da doença. É fundamental que os adolescentes que já estão sendo convidados a se vacinarem compareçam à unidade de saúde e o governo propicie, os municípios propiciem condições e eventualmente até de levar a vacinação na escola para que essas crianças, esses adolescentes sejam vacinados o quanto antes. 2 doses com intervalo de 3 meses vai proteger esse adolescente e a gente aguarda que no menor prazo possível tenhamos mais doses de vacinas para ampliar o número de vacinados e colaborar dessa forma com o controle da doença. E aí eu já te pergunto, doutor Luiz Carlos, por que, que o Ministério da Saúde definiu que esse grupo aí, essa faixa, ampliou agora, de 10 a 14 anos, essa faixa tenha essa vacinação disponível aí no SUS? Olha, num primeiro momento, o Ministério tinha que escolher um grupo, porque o número de vacina era pífio.
era muito pequeno em relação à proporção da população brasileira. Dos 10 a 14 anos, estatisticamente, são os que mais internaram nas epidemias anteriores, de complicações maiores, de sequelas maiores e por mais tempo da morbidade ligada à dengue. É uma faixa etária que tem uma rebeldia natural da própria faixa etária para ingerir o volume de líquido que eu preciso que ele ingira. Desse grupo que estava com elegibilidade. E isso contando que a vacina ainda não chegou aqui para a nossa região, né? Isso Ainda nas cidades. Ainda não tem previsão. O governo de Minas já anunciou que não tem previsão, até pela quantidade. Ainda é um número pequeno que foi repassado para o governo de Minas. O Brasil conseguiu 6 milhões e 400 mil doses. Isso dá para vacinar 3 milhões e 200 mil pessoas. Para a população brasileira, isso é quase nada, é uma gota. Então, para a epidemia desse ano, a gente não vai contar com o impacto da vacinação. Porque, na verdade, toma uma primeira dose agora, mesmo que tivesse para todo mundo. A segunda dose é com 3 meses, então daqui a 3 meses a gente já passou do pico dessa epidemia, a gente já desceu da onda de surto de casos no Brasil. Então, ela vai ser importante ao longo do ano. Ao se conseguir adquirir mais doses, perfazer uma faixa maior de população para que a gente consiga, no ano que vem, ter um impacto já positivo da vacinação em curso. E aí tira uma dúvida para mim, essa vacina vai ser sazonal ou os adolescentes, né, esse grupo prioritário que vacinou esse ano, né, com esse intervalo de 2, 3 meses aí, o ano que vem vai precisar vacinar de novo ou não? É só uma vez? No estudo do laboratório Takeda, é uma vacina que protege por 5 anos, então, teoricamente, uma nova dose só daqui 5 anos. Pode ser que a partir do momento que a gente faça ela mais indistintamente, esse período aumente. Pode aumentar, porque vai se ter um N maior de pessoas vacinadas para poder se estudar. Se não bastasse, a gente tem uma vacina do Butantan que está para ser aprovada pela Anvisa no segundo semestre, para ser aplicada o ano que vem, é brasileira e é uma dose só e é quadrivalente para os 4 serotipos de dengue. Então pode ser que o ano que vem a gente ainda tenha uma oportunidade melhor ainda, que é de ter a vacina de dose única para o restante da população. Então talvez para o ano que vem a gente não tenha tantos casos igual esse ano. Olha, no comportamento da população. Então, a cada 3 anos a gente tem um pico de casos. E a cada 3 ou 4 anos a gente tem uma epidemia. Então, por exemplo, já é esperado que daqui a 3 ou 4 anos a gente viva uma nova explosão de casos de dengue, caso a gente não consiga avançar um pouco mais no controle do vetor, nas imunizações, de melhorar a cobertura vacinal. Agora é uma doença prevenível, uma doença infecciosa que tem uma vacina, isso é um divisor de águas, isso muda tudo. Então é evidente que a gente vai continuar tendo que eliminar foco de mosquito, porque o Aedes aegypti ele transmite outras arboviroses. A gente ainda não tem uma vacina para chikungunya nem para zika. Então a gente, apesar da gente ficar com um cenário mais confortável com a dengue, mas a gente continua desconfortável com os criadores de mosquito por causa das outras doenças que avançam muito em Minas também. Você percebe claramente a chikungunya, o avanço de casos é muito significativo. Já tem até, eu acho, se eu não me engano, uma morte confirmada aqui na nossa região no sul de Minas, que é em Cana Verde, se eu não me engano, se eu não estou errada. Já tem uma morte por zika, parece que ela estava por investigação, mas parece que já saiu a confirmação. Chikungunya. Então, doutor Luiz Carlos, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, que é sempre muito esclarecedora. Pode contar comigo. E essa questão de 60 ml para cada quilo de peso. Cada um pega seu peso, multiplica por 60 ml, vai ter o volume de líquido que ele tem que bater em 24 horas durante os 6 dias de dengue.
Perfeito. Anotou em casa aí, pessoal? É importantíssimo que a gente anote e a gente fique atento a cada sinal. Conversei com o Dr. Luiz Carlos Coelho, médico infectologista, mais uma vez presente aqui para tirar nossas dúvidas e esclarecer sobre esse tema, né? Que a gente, infelizmente, é uma epidemia que a gente vem enfrentando.